A nossa saudação muito carinhosa, muito fraterna, muito amiga a todos vocês, prezados ouvintes da Rádio Luz e Alegria, e também aos amigos da FW TV. Neste Dia Mundial das Missões, somos convidados a fortalecer o nosso ideal de discípulo missionário. Como anunciadores da Boa Nova do Reino de Deus, que caminha dentro do espírito da fé e do compromisso com a Igreja Missionária, somos convocados a dar continuidade à missão de Jesus, reafirmando com o nosso testemunho a nossa adesão ao projeto de Deus. É o amor a Deus que motiva milhões de missionários e missionárias a fazerem as vezes de Jesus no coração do mundo, levando a sua proposta de vida nova, possibilitando tantas pessoas a conhecer a verdade que liberta. O mundo está cheio de conflitos, necessitando urgentemente de mais diálogo, de pessoas corajosas que, assim como Jesus, não desistem do humano, pessoas que não se curvam diante dos desafios porque acreditam na ação libertadora de Jesus. É a presença do Espírito Santo que fortalece, que encoraja o missionário, que o impulsiona a fazer a difícil viagem de sair de si mesmo para ir ao encontro do outro, do diferente, do marginalizado, daqueles que ainda não tiveram a chance de conhecer Jesus, de experimentar o aconchego do coração do misericordioso Pai. Assim, assumir o nosso compromisso missionário é estar disposto a dividir o tempo, a vida com o outro, principalmente com os esquecidos às margens do caminho. Deus quer salvar a humanidade por inteira. Por isto, Ele quer contar com a nossa disposição, com o nosso serviço na construção do mundo melhor, de um mundo mais justo e mais fraterno. Ser indiferente a esta convocação é rejeitar o projeto de Deus. O Evangelho que a liturgia deste final de semana nos apresenta nos provoca um questionamento. Que direção estamos dando à nossa existência? Estamos de fato servindo ao reino de Deus ou estamos querendo nos servir dele para nos promover? O texto nos convida a pautarmos a nossa vida no exemplo de Jesus, o grande missionário do Pai, que mesmo sendo Deus, se pôs a serviço do outro, curvando-se para lavar os pés dos discípulos numa atitude de humildade e de serviço. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Pela lógica dos homens, ser grande é possuir bens, é ter poder e fama, enquanto que para Deus é grande aquele que serve, que vive na simplicidade e na humildade, que se coloca na dependência de Deus. As palavras de Jesus nos advertem sobre o risco que corremos quando estamos voltados somente para os nossos interesses pessoais. Quando deixamos nos levar pelos nossos interesses pessoais, cresce em nós a vaidade, a ganância, grandes inimigos que nos distanciam dos verdadeiros valores. E fechados no nosso eu, não enxergamos a necessidade do outro, não nos abrimos à partilha, portanto não vivemos o mandamento maior, que é o mandamento do amor. Ao contrário dos filhos de Zebedeu, devemos assumir a nossa missão, sem querer algo em troca. A nossa missão deve ser
desenvolver em clima de gratuidade, de humildade e de serviço. O próprio Jesus nos deu um grande exemplo de humildade e de serviço ao inclinar-se para lavar os pés dos apóstolos. Beber o cálice que Jesus bebeu é não temer a cruz, é passar pelo sofrimento sem perder a fé. Podemos dizer que este é o grande desafio de um seguidor de Jesus. Será que nós, comunidade de fé, bebemos o mesmo cálice de Jesus, ou será que bebemos o cálice individual? A vida de um seguidor de Jesus deve ser marcada, sim, mas não por títulos, e sim pelo seu testemunho de fidelidade a Deus, pela sua vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Descobrimos o verdadeiro sentido do nosso existir quando tomamos gosto de nos entregar ao amor-serviço sem esperar algo em troca. Afinal, não se busca recompensa daquilo que se faz por amor. A grande recompensa que devemos esperar pelos serviços prestados ao reino de Deus é a esperança de um dia sermos acolhidos na glória do céu. Por isso, queridos irmãos, vamos pensar, vamos refletir nesta semana esse belo texto que a liturgia nos apresenta e também o nosso compromisso de sermos missionários do Senhor. Por isso, neste final de semana, far-se-á em todas as comunidades, nos bairros e aqui na matriz, a coleta para as missões. Então, o que nós vamos recolher nesse final de semana nas nossas comunidades, nós vamos direcionar aqueles missionários que estão nas missões, encontrando dificuldades para manter o seu trabalho. Então, com a nossa ajuda, nós vamos poder fazer com que esses missionários permaneçam nessas terras de missões, levando Cristo às pessoas. Também, como todos nós sabemos, a partir de amanhã ou da meia-noite em diante, nós vamos ter horário de verão. Por isso, as missas da manhã na cripta é às 7h30, à tarde na cripta às 18 horas, aos sábados às 16h30, aos domingos às 9 e às 19 horas. Quer dizer, não vai mudar os horários. Nós vamos nos adaptar a este horário que vamos ter pela frente. Nas comunidades do interior, quando as missas serão celebradas pela parte da manhã, às 9 horas. E à noite é que nós vamos ter, assim, um pouquinho a mudança. Ao invés das 19h30, como de costume, então nós vamos passar a missa às 20 horas. Então, já a partir da semana que vem, todas as missas que costumeiramente eram às 19h30, nós vamos celebrar às 20 horas. Penso que no primeiro dia a gente pode se perder um pouquinho, mas as missas é no horário normal, horário que a gente diz horário de verão, mas temos um horário que temos que seguir, é aquele, né? A gente não vai sair de casa com horário para esperar o outro, então nós vamos seguir o horário que nos é proposto. Também eu já quero convidar, mas fazer esse convite assim com muito carinho, para que todos participem da Missa da Saúde, que é promovida pela Liga do Câncer. Esta missa será no dia 27 de outubro, é uma terça-feira, às 20 horas aqui na Igreja Catedral. Já por vários anos, nós assumimos esse compromisso junto com essas pessoas que fazem parte da Liga e que levam adiante esse trabalho, que é assim um trabalho de muita dedicação. Então eu gostaria assim já convidar para o dia 27 de outubro, é uma terça-feira, às 20 horas, esta missa aqui na Igreja Catedral, que é promovida pela Liga do Câncer. Também acontece amanhã, 18 de outubro, a 12ª Romaria ao Santuário de Schensta, aqui em Frederico Westphalen, com a seguinte programação.
9 horas, saída em frente à Capela Nossa Senhora Aparecida. 10 horas, Santa Missa. 12 horas, almoço no ginásio do bairro Aparecida. E às 14 horas, formação para coordenadores e missionários da Mãe Peregrina. Então todos estão convidados a participarem desta caminhada, que é esta romaria, amanhã, com às 9 horas, então, início da procissão, lá na Capela do bairro Aparecida, e às 10 horas, Santa Missa, lá no Santuário de Xesta. Missas e visitas às capelas nesta semana e próxima semana. Amanhã, domingo, dia 18 de outubro, 9 horas, missa na Catedral. 9 horas, missa no Emancipar. Às 9 horas, missa no bairro São José. Às 9 horas, missa e primeira comunhão na Capela de Pedras Brancas. Às 10 horas, como lembrei, missa no Santuário de Xesta. E 19 horas, missa na Catedral. Na próxima terça-feira, dia 20 de outubro, às 15 horas, missa no Lar dos Idosos. E às 20 horas, missa na linha Iraí. Quarta-feira, dia 21 de outubro, às 20 horas, missa no bairro Santo Inácio. Quinta-feira, dia 22 de outubro, às 19 horas, confissões dos pais e crianças da primeira comunhão no bairro Santo Antônio. Sexta-feira, dia 23 de outubro, às 20 horas, missa no bairro Santo Inácio. Às 20 horas, missa do Tríduo na linha Manfio. Sábado, dia 24 de outubro, 14h30, missa no Centro Comunitário da Pedreira. Às 15 horas, missa na Capela de São Paulo. Às 15 horas, missa e primeira comunhão na linha São Roque. 16h30, missa na Catedral. 19 horas, missa e primeira comunhão na linha Pedreira. Às 19 horas, missa e primeira comunhão no bairro Santo Antônio. Domingo, dia 25 de outubro, 9 horas, missa na Catedral. 9 horas, missa e primeira comunhão na Capela de São João de Porto. Às 10 horas, missa e festa na linha Manfio. Às 10 horas, missa e festa no bairro Santo Inácio. Às 16 horas, missa no Santuário Cristo Rei. Às 19 horas, missa na Catedral. Eram estes os avisos que tínhamos para este final de semana e a próxima semana, desejando a todos uma boa participação nas missas e nos cultos, e desça sobre todos vocês, queridos amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e tenham todos um bom final de semana.